Você se lembra da palavra hermafrodita? Ela não é mais usada. Agora, os termos intersexo e intersexualidade definem os casos de crianças que nascem com diferenças entre o sexo genético, os genitais e as glândulas sexuais. O que ainda está bem atual é o drama desses brasileiros que sequer têm o apoio de legislações que garantam, inclusive, o direito de crescer sem traumas. Vamos falar sobre esse assunto com a Dione Freitas. Ela é ativista intersexual e também terapeuta ocupacional. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Conexão. Conta pra gente por que o termo hermafrodita caiu em desuso. Ele tinha uma carga negativa por trás, não tinha? Sim, exatamente. São duas cargas, né? Uma questão, a própria questão da biologia, né? E a carga emocional por trás. Né? Da mesma maneira que a gente não utiliza para tratar pessoas trans, por exemplo, com o termo traveco, ou pessoas que têm hanseníase com o termo lepra, por causa da carga emocional, da carga histórica, a palavra hermafrodita, ela é composta por uma carga enorme de preconceito, de perseguição durante a história, né? Antigamente, entre os gregos, os egípcios, esse termo era sagrado. Essas pessoas eram sagradas, né? O fato de você ter uma ambiguidade sexual no seu corpo possibilitava uma ligação com o divino. Então, essas pessoas eram cultuadas, né? Com o advento das religiões abraâmicas no Ocidente e no Oriente Médio, tudo que é ligado a essa ambiguidade, ou a deuses ou crenças antigas, começaram a ser perseguidas. Então, você vê relatos de pessoas que eram lidas como hermafroditas serem queimadas, esquartejadas, afogadas, enforcadas durante a Idade Média, né? Então, tem toda essa carga de demonização. O próprio Foucault relata um pouco sobre isso no livro dele, Os Anormais. Então, por isso que não se usa mais. E também porque na espécie humana, mesmo quando há a presença do testículo e do ovário, não há uma reprodução, há uma autorreprodução, ou que essa pessoa consiga fecundar e ser fecundada, como acontece nas espécies outros animais, por exemplo. Né? Então, o mais adequado é o termo intersexualidade, né? Intersexo ou intersex internacionalmente, né? E ele apareceu pela primeira vez em 1917, né? Com o Richard Goldsmith. Foi quando ele começou a estudar, lá no início do século XX, todos esses estados intersexuais na espécie humana. Agora, a criança que nasce intersexo hoje, né, o que acontece com ela? Qual orientação os pais recebem? Então, geralmente, o que a gente acompanha muito no ativismo, e os pais que nos procuram, é que elas são empurradas para a cirurgia. Como não existe uma legislação no Brasil que permita um terceiro gênero, né, que a criança possa ser registrada com sexo neutro, ela é empurrada para a cirurgia. Nós temos vários casos de bebês intersexo que não conseguem sair do hospital, né, com a certidão de nascido vivo. E isso impossibilita até o fato de ter direitos básicos como o Sistema Único de Saúde, né? Então, essas crianças são empurradas, né? Melhor a gente fazer vários exames no seu filho, né? Os pais ouvem. Vamos investigar bem e assim que a gente descobrir se é só pelo cromossomo já opera genital, já mutila, e além da mutilação genital que essas crianças são expostas, né? Ainda tem as dilatações vaginais, que são feitas em bebês, né? Que é uma coisa totalmente traumática. E tem um ditado que tem entre os médicos, que eles falam muito, que eu acho bizarro, que é assim, é mais fácil cavar um buraco que erguer um poste. E muitos ainda usam esse termo, ainda no Brasil. Isso tudo realmente deixa uma carga muito grande, né? É comum a criança mais adiante desenvolver, enfim, aspectos como um isolamento, de repente. Sim, isolamento, depressão, transtornos de ansiedade, fobia social. Tem vários relatos de acompanhamento de pessoas intersexuais na fase adulta que desenvolveram vários desses transtornos até em relação a relacionamento conjugal, né? Porque imagina uma criança sendo exposta a uma cirurgia íntima num genital que não vai ser usado, porque criança não transa, não tem por que fazer uma cirurgia numa criança não vai usar o seu genital, né? Se a cirurgia não é para risco de vida, não tem o porquê fazer, que essa que é a nossa luta. E daí, além de você construir, geralmente para o feminino, porque é o mais fácil, como eu te falei, aquele ditado que eles falam, né, de cavar o buraco, para manter esse buraco que eles dizem, né, essa neovagina,
tem que fazer dilatação. Agora, se você imagina uma criança de 1 ano e é feita pelo próprio pai, né? O pai e mãe, ficar enfiando aquele molde, colocando aquele molde naquele bebê, né? E na criança. Tipo, a criança não está entendendo o que está acontecendo com ela e aquilo se faz assim por anos e ainda muitas vezes tem que refazer na pré-adolescência. Então, e os hormônios também desnecessários, então fica uma coisa muito traumática para a pessoa, né? Então, vocês também batalham no esclarecimento dos pais, né? Para que eles, de repente, questionem isso e aguardem e esperem um momento correto e batalhem, inclusive, para, enfim, o registro correto do filho. Sim, até porque eu na militância conheço várias pessoas intersexuais que se identificam assim, como intersexuais. Né, que queriam ter tido a oportunidade de não ter sido operado, de viver um sexo neutro, né, de viver esse momento. Só que se a gente tivesse legalmente a possibilidade de ter sexo neutro na certidão de nascimento, evitaria todo esse transtorno, né, todas essas cirurgias mutilantes, essas hormonoterapias desnecessárias, né, e muitas vezes que não coincide com a identidade sexual da pessoa intersexual, com a mente, com a identidade de gênero. E esse então, terceiro... Esse terceiro gênero já é real, já é possível na Alemanha, por exemplo, não é? Sim, na Alemanha, na Austrália, na Índia, Paquistão, né, Bangladesh. Agora, você é intersexo, não é isso, Dione? Qual é a sua experiência? Você tem, inclusive, um canal no YouTube, a gente vai aproveitar enquanto você responde, já mostrar já caminhos para encontrar você nas redes sociais. Sim, então, a minha experiência enquanto pessoa intersexo é que o meu problema não foi genital, né? Então, eu não passei por uma mutilação genital, como passa os casos de pessoas que têm a genital ambígua, né? Cujo número é de 1 a cada 2.000 nascimentos. Mas eu nasci com um grau de intersexualidade que é a grande maioria, né? Que a gente acaba encontrando em 1 para 100 pessoas, né? Que é quando acarreta os cromossomos, genes ou gônadas. No meu caso, eu tenho, né, a síndrome de Klinefelter, né, que eu tenho um cromossomo extra X em algumas células, em outras eu tenho XY, em outras eu tenho XX, eu sou uma mosaica. E por isso eu tive um hipogonadismo. Então eu acabei sendo criada como menino, né, pelo genital, porém quando eu cheguei na puberdade, queriam fazer comigo o que fazem com as pessoas intersexuais que têm essa questão cromossômica, que é induzir, né, e às vezes obrigar o tratamento hormonal sem perguntar a identidade de gênero. Então, no meu caso, queriam me tratar com testosteronas, eu querendo ou não, né? Só que eu sempre fui uma pessoa meio, né, difícil, assim, falava das minhas vontades, então eu consegui não sofrer por isso. Mas muitas pessoas intersexuais que têm meu tipo de intersexualidade acabam sendo obrigadas a tomar o hormônio até 18 anos e depois fazer o tratamento contrário. E isso traz grandes transtornos, né? Os mesmos transtornos que as pessoas trans passam, né? Só que a gente teria a opção, né, de não ter não passar. Né, Dione, estamos já na reta final do programa. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem, né? Que tipo de legislação o Brasil realmente precisa, né? E que garantias, quais direitos essas legislações precisam garantir? Então, eu gostaria de pedir a todos, aos médicos, que revissem a resolução, né? A resolução 1664 de 2003, que ela permite mutilação genital e permite, né, que intersexuais sejam tratadas com um hormônio que não condiz com a identidade de gênero, né? E até mesmo que tem uma lei que tramita no Congresso, que é a Lei 5.255 de 2016, que é a lei da Laura Carneiro, que ela possibilita a identidade intersexual, ou intersex, ou neutro, na certidão de nascimento de crianças com genital ambígua, né? E até possibilita essa questão do tratamento ser direcionado à identidade de gênero, não ao genital. Dione, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão e desejar sorte aí na sua bandeira, na sua luta, tá bom? Muito obrigada por dar esse espaço para nós, ativistas intersexuais. Nós somos muitos e, infelizmente, nós somos invisibilizados. E essa oportunidade é muito grande para nós. Assim, a gente fica muito feliz. Eu falo por mim e pela toda a gama de pessoas que eu represento, tá? Muito obrigada. Que isso, o Conexão está de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.
Antes de encerrar, eu quero repetir, mostrar para vocês de casos e endereços. Olha, do Facebook Trabalho, que a Dione desenvolve lá no Visibilidade Intersex, tá aí na página para você, é o @antes. E o canal dela, que tem vários vídeos que explicam essas e outras questões ligadas à sexualidade humana, é o Dione Freitas Sexualidade e Intersecções. Até uma próxima, futuraplay.org. Tchau, tchau.